de novembro, hoje são 3 de novembro de 2021. Vamos aqui, então, para o nosso textozinho de hoje. Lorival Lopes vai dizer o seguinte: com Deus tudo é possível. É Deus que de dentro de você faz o que parece ser obra sua. Diz a palavra que ele sai da boca. Opera milagres dos corações dos outros com os sentimentos que saem de você e promove o progresso que você trabalha para alcançar. Para Deus não existem barreiras, dificuldades. No momento em que você se sente com Deus, as suas perspectivas, horizontes e poder de ação se ampliam ao infinito. O difícil se torna fácil, as dores se abrandam e os dias são alegres. Jesus disse: não sou eu que faço as obras, mas o Pai que está em mim. Lorival Lopes, sabedoria todo dia e um bom dia a todos e a todas, né? Hoje a gente vai trabalhar o Descritor 3. Deixa eu ver se nós temos aqui. Saeb Descritor 3, é esse aqui, né? Exatamente. Vou trabalhar o Descritor 3. Hoje a gente faz, hoje e amanhã a gente resolve aquelas questõezinhas, né? Voltadas para o Saeb. Aí a gente vai hoje resolver questões relacionadas ao Descritor 3. Lembrando que a gente já resolveu questões sobre o Descritor 1, né? Que é aquele descritor que pede para você inferir mensagens, né? Explícitas do texto. Então, o Descritor 2, que é aquele que fala sobre, que é o descritor relacionado com a coesão, né? O uso, a percepção dos elementos, né? Dos elementos que fazem a coesão, tanto substituição como referenciação, nós já estudamos também. O descritor 4 são as informações implícitas do texto, né? E o descritor 3, que a gente vai ver hoje, é sobre as palavras e expressões, né? O que significam, né, as palavras e expressões dentro de um contexto, tá certo? Então, nós vamos ver aqui nossa telazinha aqui para a gente ver essa guia. Pronto, WhatsApp Saeb D3, PDF aqui. Nós temos aqui o nosso PDzinho para a gente analisar hoje, tá bom? Não vai dar para resolver todas as questões, mas a gente resolve algumas e deixa as demais para os senhores e senhoras irem resolvendo a posteriori. Vamos desenhar assim, peraí, aqui, desenhar. Leia os textos abaixo. Leia os textos abaixo, tá certo. Qual é o preço da Terra? Sim, o preço da Terra. Observe que Terra aqui está com letra maiúscula, já indicando que está atrás do planeta, né? Sim, alguém calculou. Não que haja compradores em potencial para o planeta, é claro. Mesmo assim, o astrofísico americano Greg Loughlin, da Universidade da Califórnia, criou uma fórmula matemática para chegar ao valor da Terra e aos de outros planetas também. O nosso, no caso, vale 3.000 trilhões de libras. É uma cifra tão fora da realidade que parece até besteira converter. Mas, em todo caso, fica em torno de 8.000 trilhões de reais. Na fórmula que o cientista não divulgou, qual é, mas ok, porque certamente é bem complexa e a maioria de nós não a entenderia de qualquer forma. Entram a idade, o tamanho, a temperatura, a massa, as informações pontuais sobre o nosso planeta. O fim da conta não surpreende. A Terra é o mais valioso do universo. Já Marte, por exemplo, que vem ganhando o carinho da comunidade científica, por ser, além do nosso planeta mais imediatamente habitável do sistema solar, vale apenas, coitado do Marte, 10.000 libras. Os cálculos não são perda de tempo, não completa, pelo menos. A ideia do pesquisador, ao criar a fórmula, não era apenas brincar. Ela vem sendo usada por ele para avaliar as descobertas de novos exoplanetas, planetas localizados fora do nosso sistema solar, feitas pela NASA. É uma maneira de eu poder quantificar o quão empolgado devo ficar em relação a qualquer planeta em particular, explica Loughlin. Descoberto em 2007, o Gisele 581c, por exemplo, entusiasmou os cientistas logo de cara, por parecer o mais similar à Terra. Mas a conta final do astrofísico americano deu a ele a etiqueta de apenas 100 libras. Olha aí, exoplaneta em promoção.
Já outro, KOI 32601.01, encontrado mais recentemente, foi estimado em cerca de 150 mil libras. Olha que interessante, né? O cara calcular o preço, quanto é que vale a terra, né? No trecho Gisele 581C, por exemplo, entusiasmou os cientistas logo de cara. Último parágrafo. A expressão destacada indica que o entusiasmo dos cientistas foi apressado, completo, contido, imediato ou momentâneo. Ou seja, temos uma expressão aí, logo de cara, né, que é uma expressão bastante utilizada e cujo significado é sempre o mesmo. Né? Fulano se apaixonou pela menina logo de cara, ou seja, apaixonou-se imediatamente, né? Instantaneamente. Então, aqui nós temos o entusiasmo dos cientistas foi imediato, né? Letra D de dado. Lembrando que, no caso aqui, né, o planeta decepcionou, porque só custa 100 libras, é bem baratinho, então ele não tem muitas possibilidades de habitar vida, né? Mais ou menos isso aí que eles querem fazer, né? Calcular mais ou menos quantos a capacidade que o planeta tem, que um planeta descoberto tem de assimilar a vida. Aí temos aqui um texto do Guarani, né? Lembrando o Guarani, o romance de José de Alencar, romance indianista de José de Alencar, que faz aquela apologia toda, né? A figura do índio, não é o índio selvagem, né? Porque o José de Alencar ele cria o índio, mas o índio, como é que diz? O índio cavalheiro, né? O índio que é, na verdade, um gentleman. O Peri, na verdade, de selvagem não tem nada, a não ser o convívio dele com a selva e a capacidade que ele tem de enfrentar as intempéries. Mas, fora isso, ele é um cavalheiro. Então, no final do romance, depois de o Peri, né, que é a personagem central do romance, né, em Guarani, depois de ele ter conseguido permissão do Dom Antônio de Maris para levar Sicília para a civilização, para o local urbano, né, conseguiu, claro, a custo da sua conversão ao cristianismo. Então, depois de ele ter conseguido, ele consegue transpor a linha inimiga, né? Os aimorés cercaram a fortaleza do senhor Antônio de Maris, todos vão morrer, é por isso que o senhor Dom Antônio de Maris, né, o fidalgo português, permite que Peri leve Cecília para a civilização, buscar digamos assim, parentes, né, que possam dar guarida a ela. Então, no momento em que ele transpõe a linha inimiga, começa a chover, que é o chamado dilúvio. Né? Então, nós temos aí o Guarani de José de Alencar, além de ser um romance indianista, ele é um romance lendário. Né? Ele resgata a lenda também do dilúvio de Noé, porque se somente Noé com a sua família conseguiu sobreviver ao grande dilúvio, né, que realmente aconteceu. Como é que chama aquele pessoal que estuda? Os geólogos já chegaram à conclusão, inclusive, da data exata de que ocorreu o dilúvio. Né? Então, o Peri, o Peri vai também passar por um dilúvio, vai chover bastante, muito, e só ele e Cecília se escaparão. Daí o romance Guarani, assim como Iracema é chamado de A Lenda do Ceará, o Guarani passa a ser a lenda do Brasil, porque a partir dali só o índio Peri e a Cecília ficaram vivos e vão, claro, povoar e formar a população brasileira. Certo? Tem um detalhe interessante que é quando Peri conta a história, uma história indígena que havia, né? Uma história que os índios sempre repassaram uns para os outros, e que, na verdade, é a história do dilúvio. Né? Então, a gente não sabe quando, segundo alguns geólogos, aí, alguns estudiosos, o Brasil teria sido colonizado antes mesmo do dilúvio. Né? Então, o certo é que essa história chega até os índios, né, depois de Cabral chegar aqui, tá certo? Então, a cúpula da palmeira em que se achavam Peri e Sicília parecia uma ilha de verdura banhando-se nas águas da corrente. As palmas que se abriam formavam no centro um berço mimoso, onde os dois amigos, estreitando-se, pediam ao céu, ambos uma só morte, pois uma só era a sua vida. Peri vencerá a água, como venceu a todos os teus inimigos. Falou com um tom solene.
Foi longe, bem longe nos tempos de agora. As águas caíram e começaram a cobrir toda a terra. Os homens subiram alto dos montes. Um só ficou na várzea com sua esposa. Era Tamandaré, forte entre os fortes, sabia mais que todos. Tamandaré tomou sua mulher nos braços e subiu com ela ao olho da palmeira. Aí esperou que a água viesse e parasse. A palmeira dava frutos que os alimentavam. A água veio, subiu e cresceu. O sol mergulhou e surgiu uma, duas e três vezes. A terra desapareceu. A árvore desapareceu. A montanha desapareceu. A água tocou o céu e o Senhor mandou então que parasse. O sol, olhando, só viu céu e água. E entre a água e o céu, a palmeira que boiava levando Tamandaré e sua esposa. Quando veio o dia, Tamandaré viu que a palmeira estava plantada no meio da várzea e ouviu a avezinha do céu, o guanumbi que batia as asas. Cecília o ouvia sorrindo e bebia uma a uma as suas palavras, como se fossem as partículas do ar que respirava. Parecia-lhe que a alma de seu amigo desprendia do seu corpo e vinha embeber-se no seu coração, que se abria para recebê-la. A água subindo molhou as pontas das largas folhas da palmeira, e uma gota resvalando pelo leque foi embeber-se na alva cambraia das roupas de Cecília. Peri, alucinado, suspendeu-se aos cipós que se entrelaçavam pelos ramos das árvores, já cobertos de água, e com esforço desesperado, cingindo o tronco da palmeira nos seus braços hirtos, abalou-o até as raízes. Ambos, árvore e homem, embalançaram-se no seio das águas. A haste oscilou, as raízes desprenderam-se da terra, já minada profundamente pela torrente. A cúpula da palmeira, embalançando-se graciosamente, resvalou pela flor da água, como um ninho de garças ou alguma ilha flutuante, formada pelas vegetações aquáticas. Peri estava de novo sentado junto de sua senhora, quase inanimada, e tomando braços, disse-lhe com um acento de ventura suprema: Tu viverás. A palmeira, arrastada pela torrente impetuosa, fugia e sumiu-se no horizonte. Né? Esse é o último capítulo do romance Guarani. Você vê que o Peri consegue arrancar uma palmeira. Às vezes eu passando em algum lugar e vejo aquelas palmeiras medonhas, né? Eu digo, como é que o Peri conseguiu arrancar uma palmeira só na imaginação de um escritor romântico mesmo, tá certo? No trecho, e bebia uma a uma as suas palavras, no 10º parágrafo. A palavra em destaque tem o sentido de absorvia, estimava, gastava, repetia, registrava. Se você tiver um pouco de pressa na hora de fazer a prova, você não precisa ler o texto todo, né? Você pode vir na questão, principalmente relacionado ao descritor 3, né? Que é esse que nós estamos vendo, que é o sentido das palavras e ou expressões em um texto, tá? Então você pode ir direto lá no parágrafo, né? Ver aqui a palavra, né? A palavra que está em jogo, ir lá no texto e já filtrar lá o seu significado, para não perder o tempo lendo um texto. Eu só li porque é muito bonito o romance Guarani é maravilhoso, estupendamente maravilhoso. Né? E esse momento, né, esse final é assim, antológico. Isso aí vai ecoar ainda por muitas gerações ainda, tá certo? Então, no texto, e bebia uma a uma suas palavras, beber palavras no sentido de absorver, né? No sentido de digamos assim, deleitar-se com aquelas palavras e, claro, absorvendo o significado de cada uma delas, aquela história, tanto que ela se aninha nos braços de Peri como se fora uma garça, né? Um romance espetacular. Viu? Se fosse vocês, quem não leu ainda, claro, dava uma lidazinha, porque é um romance estupendamente maravilhoso, tá certo? Outra questãozinha aqui, leia o texto abaixo. Quando o homem vai aprender a deixar o meio ambiente inteiro? Ele deixou o meio ambiente, mas só os pedacinhos, né? Só os cotocos. Então, aqui nós temos uma reflexão, né?
quando o homem vai aprender a deixar o meio ambiente inteiro. A gente tem um tema interessante para a redação, se puder desenvolver aí, né? Discutir com os colegas, que é essa questão do meio ambiente. Inclusive, agora está ocorrendo lá em Glasgow, na Suíça, se eu estou enganado, na Escócia, né? Glasgow, na Escócia, está havendo uma reunião entre governos do mundo inteiro, dos 20 países desenvolvidos, inclusive o Brasil está no meio, discutindo sobre o meio ambiente, né? Sobre como fazer parar o efeito estufa, né? Então, só sabe de uma coisa: muito dinheiro é preciso se gastar, e os países mais ricos do mundo, a China, por exemplo, não estão muito afim de gastar, não. E a China já disse que vai, até 2030, é só peia no meio ambiente, que ela não vai se preocupar com isso, não, que ela precisa dar comida para os seus quase 2 bilhões de habitantes. Né? É complicado, viu? Nesse texto, o termo inteiro foi descrito em tamanho maior para apontar surpresa, enfatizar uma crítica, expressar uma irritação, indicar uma gritaria ou mostrar desespero. O que você acha? Quando ele diz aí, quando o homem vai aprender a deixar o meio ambiente inteiro, ou seja, a gente percebe aí que há, claro, uma exclamação, né? Aí não uma surpresa, né? Porque ela já tem conhecimento, né? A personagem tem conhecimento do que está acontecendo, né? Mas existe também um pouquinho de irritação. Mas quando ela coloca a palavra inteira em destaque, é para enfatizar aquilo que ela está fazendo. Ou seja, o que é que ela está fazendo? Ela está descrevendo o meio ambiente, ela está admirada com algo, ela está criticando, né? Ela está fazendo uma crítica, né? Então, ela coloca aqui, o autor do texto vai colocar esse termo inteiro em destaque, em caixa alta, caixa mais alta ainda do que as outras, né? Para enfatizar, ou seja, para tornar mais clara essa crítica. Né? Isso aí a gente já percebe aí, ó, nós temos, inclusive é uma questão meio assim, meio complicada, mas você diz, o que é que ela está fazendo, né? Você vê que o meninozinho aqui, não sei se são 2 meninos, sei lá, né? Você vê uma personagem aqui da roupinha branca que está assim, refletindo, mas o outro não, o outro está mesmo criticando, né? Está tomando conhecimento daquilo que já existe, que infelizmente é o desmatamento. Né? Desmatar para quê? Para ter gado, né? Para poder plantar soja, ou seja, vamos destruir o planeta para ganhar dinheiro. Infelizmente é o que está acontecendo, é o que acontece há muito tempo, né? Se destrói o planeta para ganhar dinheiro, e aí hoje tem que se gastar dinheiro para poder resolver o problema do meio ambiente. Segundo os representantes que estão lá em Glasgow, na Escócia, é muito dinheiro, não é pouco não, viu? Aqui no estado do Ceará, para poder converter toda a energia, pelo menos parte da energia que se usa a partir da energia solar, da energia eólica, eu vou te contar, é muito dinheiro que você vai se gastar, viu? Muito bem, leia o texto abaixo. Pela janela. Quando eu percebi que a Milena estava olhando para mim, lá do outro lado da classe, virei o rosto para a lousa, onde a professora acabava de escrever uma pergunta. Antes do recreio, a gente tinha assistido à Guerra do Fogo. E agora estávamos em grupo de 4, fazendo um trabalho sobre o filme. A história se passava na Idade da Pedra, não tinha falas, só grunhidos saindo das bocas dos homens das cavernas. Em torno da minha mesa estavam Jandré, o Walter, o Duílio e eu. Estavam sentados próximos à janela, de onde eu podia ver os menores correndo lá embaixo. Olhei para a Milena. Bem rápido, ela estava me olhando de novo, mas virou o rosto quando me viu. No dia anterior, a Milena passou por mim na saída e, sem me olhar, pôs um papel dobrado na minha mão. De um lado estava escrito de Milena e do outro para Rodrigo. Eu coloquei o papel no bolso e só tive coragem de ler quando cheguei em casa, depois de mais de 1 hora na perua, com ele queimando no meu bolso. Show, né, cara? Nesse trecho, a expressão destacada aí, com ele queimando no meu bolso, tem o sentido de... Ou seja, o papel estava queimando, incendiou o papel, como é que chama? Uma combustão
espontânea, né? Os móveis, de repente, pegam fogo, né? Chamado combustão espontânea. Interessante esse tema, viu? Isso jamais aconteceria, né? Então, esse termo queimando no meu bolso tem um sentido de causar desconfiança, despertar curiosidade, esquentar, incomodar, pesar. Ou seja, a palavra que mais se aproxima aqui de queimando no meu bolso seria incomodar, né? Aquele papel está incomodando, mas não é o sentido, né, real, né? O sentido real aí é que aquele papel estava ali. Imagine só, você recebe um bilhete de uma garota, você vai no corredor ali do Walter Sá Cavalcante, passa aquela menina e coloca um bilhete na tua mão, então manda um zap e você não pode abrir o celular na hora da aula e ver só assim aquelas chamadazinhas assim. E aí você fica, nossa, mãe do céu, fica aquela coisa, ou seja, provoca aquela curiosidade, né? Então desperta a curiosidade. Então o papel estava ali mexendo com a curiosidade dele. O que é que ela disse nesse papel? O que é que ela quer me dizer? Né? A avidez com que ele deve ter passado aquela viagem toda, tormenta dele, né? Chegando a casa, então, ele senta-se, abre o papel, então, e vai ver lá o que ela disse. Nós não soubemos, não, mas eu vou. O livro aqui é do Antônio Prato, Carta Fundamental. Vou ver se eu leio esse livro aqui, que é para poder saber o que foi que essa menina escreveu para esse garoto, né? Então, correto aqui, né? Queimar no bolso, queimando significa aí, no caso, despertando a curiosidade. Leia o texto abaixo. Quando você for sair da sua casa, não se esqueça de levar coragem. Sempre equipe sua alma com asas. Cada dia é uma nova viagem. Todo mundo gosta de viajar. A saudade muitas vezes faz bem. Ame demais, sofra demais. Consequentemente, é assim, entendeu? Só quem sofreu poderá dizer que já sentiu o amor. E aí, já sofreu? Tanto faz, tanto fez. Não dá nada dessa vez. Vou lutar por vocês. E quando tudo for melhor, eu vou ligar para ela. Olha que lindinho esse texto, né? Nesse texto, as formas verbais ame e sofra indicam uma ordem, né? Olha, a pessoa está no imperativo, ó. Ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês, né? Então, no caso aí, nós temos três formas verbais, né? Esqueça, ame, sofra, né? Indicam o quê? Indicam uma ordem, né, gente? Um modo imperativo. Só ele pode indicar também um conselho, não pode? Pode. Mulher, irmã, escuta-me, não ames. Quando a teus pés um homem terno e curvo te jura amor, chorar pranto de sangue. Não crês não, mulher, ele te engana. As lágrimas são as galas da mentira e o juramento, o manto da perfídia. Né? Então, esse texto, ele é todo ele apelativo, né? Apesar de ele ter aí o modo imperativo, que é o cerne da função apelativa da linguagem, função conativa, né? Mesmo assim, a gente percebe aí um conselho, né? O conselho, tá? Os verbos estão no imperativo, pode, em determinado momento, indicar conselho, mas aqui não, aqui indica uma ordem. Claro que eles só vão indicar conselho se for num todo, né? Se for o contexto. Os verbos apenas simplesmente, diretamente no modo imperativo, indicam sempre uma ordem. Leia o texto abaixo. Tem alguém entrando? Tem, sim. Voltemos, pois, aqui. Né? Nesse contexto, aqui, maneira de amar. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com a sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na ocasião devida. Nesse texto, no trecho, escutando o que lhe confiava um gerânio.
O pronome destacado refere-se a... Observe, gente, que nesse caso aqui nós estamos não diante do descritor 3, né? Nós estamos diante do descritor 2, que é exatamente o descritor que faz referência a essa questão da substituição, né? Da questão da retomada, né? A gente já viu aqui a questão dos pronomes retomando nomes já mencionados, né? Ou mesmo que não vão ser mencionados. Nós temos duas relações de substituição. Nós temos de repetição, aliás, né? Nós temos a anáfora e a catáfora. Anáfora é quando um pronome retoma algo que já foi mencionado. Catáfora é quando ainda vai ser mencionado, né? Normalmente a catáfora ocorre com o pronome isso, né? Só quero uma coisa, só quero isso, que vocês sejam felizes. No caso aí, o isso está substituindo o que ainda vai se mencionar. Aí isso dá-se o nome de catáfora, tá certo? No caso aqui nós temos o li, confiava, escutando o que lhe confiava. Quem confia algo, né, o objeto direto aqui, confia algo a alguém, o objeto indireto. E esse objeto indireto é quem? O jardineiro, né? O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando, o jardineiro escutando que lhe confiava um gerânio, né? Então, no caso aqui, lhe refere-se ao jardineiro que está lá no comecinho do texto, né? Então, no caso aí, nós temos o descritor 2, que é o descritor que fala sobre essa questão da representação, tá bom? No caso aí, isso dessa função, não vai função objeto indireto, mas não é o caso, tá? Leia o texto abaixo. Domingão. Domingo eu passei o dia todo de bode, mas no começo da noite melhorei e resolvi bater um fio para o Zeca. Olha, bater um fio para o Zeca. E aí, cara, vamos no cinema? Sei lá, Marcos, estou meio para baixo. Eu também estava, cara, mas já estou melhor. E lá fomos nós. O ônibus atrasou e nós pagamos o maior mico, porque quando chegamos o filme já tinha começado. Saímos de lá comentando, que filme massa, maneiro mesmo. Mas já era tarde, nem deu para contar o último babado pro Zeca. Afinal, segunda-feira é dia de trampo e eu detesto queimar o filme com o patrão. Não vejo a hora de chegar ao final de semana de novo para agitar um pouco mais. Gente, outro detalhe que a gente precisa, quando a gente estiver diante de um texto, né? Qualquer texto, é observar que tipo de linguagem é utilizada. No caso aqui, a gente tem uma linguagem altamente coloquial, né? Uma linguagem altamente, como é que a gente chama? Informal, né? Uma linguagem à vontade, uma linguagem bem despojada de qualquer preocupação gramatical. Gramatical não, gente, pelo amor de Deus, não é isso não. Ou seja, despojado de qualquer elemento formal, né? Nós temos uma linguagem realmente totalmente coloquial informal. Lembrando que a linguagem coloquial informal não pressupõe erro. Apenas alguns elementos, como no caso aqui, quando chegamos no cinema, a gente percebe... cadê? Estamos aqui. E lá fomos nós, a gente atrasou, e nós pagamos $1.000. Quando chegamos, o filme já havia começado. Mas tem aqui alguma coisa quando chegar nu, né? Nu. Então, assim, seria uma inadequação gramatical. Tá certo? Então, ou seja, é um texto bastante à vontade, um texto que faz o uso da linguagem coloquial, tá bom? Vamos ver o que ele quer dizer aqui. Qual é a questão, qual é a expressão que ele quer que a gente observe. No trecho, estou meio para baixo, significa que meio down, né? Depois que o Dalton criou aquela música, né? Aí todo mundo agora estou meio down, né? Estou meio para baixo, ou seja, meio triste, meio melancólico, desanimado, indeciso. Não, desanimado. Estou meio para baixo, estou desanimado, né? Ou seja, fica claro. Você pode dizer, professor, mas é tão simples essas questões de expressões. Porque as expressões, normalmente, elas têm o mesmo significado sempre, né? Principalmente essas expressões mais coloquiais, elas sempre têm o mesmo significado, tá? Mas fica atento. Qualquer coisa, volte no texto e vê se o gabarito que você escolheu para marcar tem realmente, né? Tem realmente o contato com aquilo que está
no texto, né? Porque às vezes pode ser que haja uma mudança aí, uma leve alteração, tá bom? Então, volte sempre ao texto, que é a melhor pedida. E aqui no caso aqui, sempre vai indicar o parágrafo, né? Para você ir lá e ver se realmente é isso. Leia o texto abaixo e responda. Doce bem salgado. O texto já começa aqui, eu já vou destacar porque, olha, porque temos aqui uma antítese, né? Uma antítese, temos um paradoxo, né? É como o Roberto Carlos vai dizer, sem você, minha alegria é triste. Paradoxo, como é que uma alegria pode ser triste, pessoal? Né? Pois é, Roberto Carlos, como é que pode? E aí o rapaz começa o texto com doce bem salgado. Então a gente já começa o texto com uma antítese, com um paradoxo. Em restaurantes finos, sobremesas comuns têm preço de prato principal. Foram-se os tempos em que quem pagava a conta do restaurante, no restaurante se preocupava apenas com o preço do prato principal e da bebida. Agora, em casas elegantes do Rio de Janeiro e São Paulo, os doces podem ser a parte mais salgada da notinha. E não se está falando necessariamente de sobremesas sofisticadas ou criações originais de chefes. Uma torta de morango, no máximo, uma torta de morango do Massimo, em São Paulo, abocanha R$ 17 do cliente. Só para fazer uma comparação que os donos de restaurantes detestam. Com esse dinheiro é possível comprar 11 caixas de fruta, com 330 moranguinhos. Ou um filé com fritas no restaurante médio. No Le Champs-Élysées, no Rio, uma torta de maçã sai por R$ 15. Mesmo preço da torta de figo no Le Saint-Honoré. Nossos doces são elaborados e não estão na geladeira há 2 dias, como os de outros lugares, justifica o chefe Alain Raymond, no Champs-Élysées. Você vê aí que o texto tem tudo a ver, né? Doces salgados, mas salgados aí já tem uma metáfora, né? Uma metáfora que é exatamente o fato de ser caro, né? No caso aqui tá barato. Esse aqui é porque faz muito tempo esse texto aqui. Né? Em 2010, ó, se fosse hoje, com o preço da gasolina como tá e com a inflação subindo, essa tortazinha de morango aqui deveria estar uns R$ 50, R$ 60, né? No trecho, os doces podem ser a parte mais salgada da notinha. A expressão de destaque foi utilizada no intuito de comparar os restaurantes, contradizer os chefes, dar clareza ao texto, enfatizar a ideia anterior, ironizar o preço dos doces. Né? Já quando ele usa aí a questão usa essa antítese, né? Esse paradoxo, doce salgado, ele já está ironizando aí o preço dos doces. Né? Está muito caro comer doce lá nessa região aí, né, gente? O negócio está meio complicado, viu? E gasto dos chocolates quando chega aqui em abril, Semana Santa, os chocolates Páscoa vão lá para cima, né? É mais fácil a gente comprar importado do que comprar aqui. Leia o texto abaixo e responda. Olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. O sapo, ó. Um príncipe, pensei que você fosse se transformar num pipoqueiro, padeiro. Ou seja, só o estereótipo da menina Magali, só pensa em comida, e o estereótipo do príncipe que virou sapo. Né? Então, a fada, né, a lenda diz que o príncipe foi transformado por uma bruxa em sapo, e aí, quando se beija o sapo, ele volta a ser o príncipe. Mas a Magali estava até quando ele usa aqui a expressão uma surpresa, ixi, ela pensa logo em quê? Ela pensa logo num pipoqueiro, num padeiro, ou seja, alguém que vai ser útil à sua comilança. No último quadrinho, a expressão revela que a menina ficou aborrecida, desolada, enojada, indiferente, triste. Né? Nós temos aqui, não diria aborrecida, né? Mas ficou desolada. Pelo amor de Deus, pode, pensava que era um padeiro, um pipoqueiro, né? Ela ficou desolada, ou seja, não chegou a ficar aborrecida não, mas ficou surpresa de forma negativa, né? No caso, quando ele promete a ela uma surpresa, ela já pensa em comida, porque ela só pensa exatamente na sua comilança, tá certo? Gente, pois é isso aí. A gente tem essas questõezinhas aqui sobre
sobre questões do SAEB, né? Para o SAEB, tá? Lembrando que na próxima semana, amanhã a gente continua com essas questões aqui, vou acrescentar outro descritor, já que o descritor já está fácil, né? Então a gente vai acrescentar outro descritor para a gente trabalhar amanhã, né? Para a gente poder continuar com o nosso estudo. Na próxima semana a gente volta, então, segunda-feira, pessoal, a gente volta com a questão das estudo para o Enem, tá bom? Então, queria desejar um bom dia a todos, né? E um ótimo restante de semana, hoje é quarta-feira, e amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. Deus nos abençoe, hoje e sempre. Assim seja. Valeu, gente.